Gravar. Boa noite, isso aqui é mais uma edição do Clube da Adoção. Estou muito feliz aqui porque hoje nós está com a Patrícia Glicério e também com a Solange Diuana, que são amigas, são duas pessoas que acompanham trabalho aqui há bastante tempo. A Solange é alguém que me estimulou desde o início do Vida de Adotivo, foi uma pessoa que me deu vários insights para o projeto, também empurrou muito o projeto para vários lugares, então agradecer também. Eu sempre fico muito feliz sempre de encontrar a Solange e coisas pessoais também da própria vida, assim, também Solange sempre me ajudou a iluminar muita coisa. Então, estou bem feliz hoje de poder fazer essa conversa. A gente sempre se encontra, mas acho que nunca tinha feito esse papo direto assim, e recebendo mais pessoas, podendo falar do trabalho e podendo compartilhar mais impressões. A ideia aqui hoje é a gente falar sobre grupo de apoio, né? A ideia nós temos aqui há algum tempo, há pouco mais de um mês, a gente está fazendo, eu chamo de um mês, mas vai dar um mês e 15 dias quase, dessa série do Clube da Adoção, só falando sobre ajudas, tipos de contribuições que a gente pode ter quando vai adotar, ou quando está no processo de adoção, ou pós-adoção. Então, trouxemos já algumas conversas sobre psicoterapia, sobre doulagem, sobre TBRI, e hoje a gente vai falar de grupos de apoio. Muitas vezes os grupos são vistos como uma etapa, né, no sentido de conseguir uma habilitação, mas eles são muito mais do que isso. E fico bem contente de poder estar com a Solange e a Patrícia hoje, porque elas têm uma experiência muito grande no café com adoção, no Quintal de Ana também tem participação, né? E também a Sol também teve comigo, está comigo no Arte do Encontro. Então, são vários projetos, né, que tem envolvimento, vocês vão perceber também uma caminhada bastante, não só uma experiência grande, como também uma experiência bastante pioneira em vários espaços. Então, assim, muito bem-vindos, é uma honra, um prazer estar aqui com vocês hoje. Fico bem contente de poder promover essa conversa e falar dos grupos de apoio, além dessa preparação que todo mundo, né, precisa passar, né, como pretendente, mas da gente poder ver isso como um apoio, de fato, em outros momentos, em outras fases. Então, deixo para vocês aberto, acho que a gente pode ir conversando conforme o tempo passar, mas aí vocês, não sei se vocês se combinaram alguma coisa, não sei se Patrícia ou Sol querem começar, quem é que vai encara essa largada? Bom, a gente combinou muito pouco. Trabalhando juntas há tanto tempo, a gente meio que vai se entendendo, né? E isso também é uma coisa muito bacana e muito boa da gente trabalhar em dupla ou em grupo, que é justamente essa ajuda, essa cumplicidade que vai acontecendo, né? E a gente só organizou mais ou menos o material. Mas, como você falou, a gente vai apresentar aqui um pouquinho, contar um pouco da nossa história com o Café com Adoção, que é uma história que tem aí 20 anos, né? E aí a gente preparou uns slides, trouxe aí também algumas fotos que ajudam a contar a história. E a ideia é compartilhar e vocês fiquem à vontade para, a qualquer momento, interromper, trazer dúvidas, questionamentos, reflexões. Essa também é a nossa forma de trabalhar no café, já falando um pouquinho do Café com Adoção. A gente acredita muito nesse trabalho, que é um trabalho assim, participativo, no sentido de que nossa intenção no grupo de apoio não é oferecer palestras, né? É muito mais propor discussão, articulação. A gente sempre começa o grupo falando, né? Eu acho que serve para esse encontro de hoje também, que a riqueza da gente é estarmos ali naquele momento, né? Reunidos, cada um com a sua bagagem, cada um com a sua história.
Então, essa justamente é uma riqueza muito grande do encontro, a gente, cada um poder contribuir e trazer e enriquecer as trocas. Então, a gente já coloca aí também os grupos como um espaço de troca. Mas eu vou me apresentar, né? Depois, de repente, Solange se apresenta um pouco. Eu sou Patrícia, né? Eu sou psicóloga e trabalho no Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, onde eu ingressei em 1999. E aí ingressei e fui trabalhar logo numa vara de infância, onde eu também, quando eu cheguei, já encontrei a Solange. E aí, a partir daí, começou. Eu não tinha antes trabalhado com adoção, e a partir daí surgiu essa. Assim, comecei a trabalhar com adoção, me interessei cada vez mais, e até hoje sigo estudando esse tema. Quer falar, Solange, antes de botar os slides? Então, eu sou Solange Diuana, sou psicóloga. Eu cheguei à vara da infância através de um estágio e uma pesquisa com a professora Lídia Levi, da PUC, do Rio de Janeiro. E, naquela época, a gente entrevistou todas as pessoas que queriam adotar para entender qual era o perfil da criança desejada, né? A Lídia, inclusive, publicou o resultado da pesquisa na época num texto chamado Menina, uma preferência nacional, porque nós descobrimos da pesquisa que o perfil mais desejado naquela época, lá em 97, 98, era menina recém-nascida branca. Não sei se de lá para cá mudou muito, mas mudou bastante. E, continuando aquilo que a Patrícia falou, nós sempre abrimos o café dizendo que cada um que está aqui nesse grupo hoje deixou outras coisas a fazer, né? Deixou de fazer milhões de outras coisas para estar aqui. Então, que a gente possa aproveitar desse encontro, desse tempo aqui juntos, né, da melhor forma possível. E a participação de vocês é sempre muito bem-vinda e enriquece o grupo. Então, vamos, Patrícia. Está fechado o microfone, Patrícia. Só lembrando que todo o trabalho dos grupos de apoio à adoção é um trabalho voluntário, né? Apesar da gente ser psicóloga, apesar da gente trabalhar, eu como perita, cadastrada no Tribunal do Rio de Janeiro, a Patrícia como profissional psicóloga do quadro, esse trabalho com o grupo de apoio é um trabalho voluntário. Patrícia, seu microfone está fechado. Ele não está aceitando eu compartilhar. Eu vou mudar aqui a forma de apresentação. Ele não está aceitando, enquanto eu estiver compartilhando, habilitar o microfone, dar uma mensagem. Deixa eu tentar Deixa de ele novo. aberto para ver É. se entra. Deixa eu pensar por aqui se vai. Não. Essa é a logo do Café com Adoção, foi feita, tudo como acontece no grupo é voluntário. Então, foi feita por um amigo de uma pessoa que participava do grupo naquela época. Então, tudo que a gente precisa, a gente vai pedindo ajuda, a gente vai pedindo a colaboração e a gente vai conseguindo muita adesão e muita coisa bacana. Então, essa logo também foi um presente de um amigo de uma pessoa do grupo, né? Que até o Alexandre conhece, a Ana Amélia. Legal. Gente, se vocês quiserem, Patrícia, pode me mandar pelo WhatsApp eu compartilho aqui para vocês ficarem tranquilos. Poder falar, senão ela vai ficar falar. sem voz, né? É tranquilo. Deixa eu parar aqui, parei o compartilhamento. É estranho que eu já usei tanto, eu não sei se... Eu vou fazer isso, mas eu tenho ele salvo aqui também, eu baixei em PDF. Eu vou
Vou mandar para você. Peraí, deixa eu pensar aqui como é que eu vou fazer. Os Essas itens coisas da dessas tecnologia acontecem, né? Então, enquanto que a gente aguarda essa coisa resolver, esse trabalho voluntário, eu uma vez escutei dizer que o trabalho voluntário é um trabalho feito com vontade, que não tem remuneração, mas que tem um valor. E eu acho que eu concordo assim muito com essa fala, porque é um trabalho que a gente faz com muito carinho, com muito amor, e a gente dá um valor enorme, né? Há 20 anos a gente tem o grupo, coordena o grupo com o maior prazer e maior carinho. Vai lá, Patrícia, segue. Consegui, né? Sim. Eu habilitei um negocinho do som que devia estar habilitado no modo, mas enfim, é isso. Então, assim, essa questão do trabalho com adoção, né? As implicações que a gente pensa, sempre as implicações profissionais e pessoais, né? Como também o profissional e como também o profissional fica, não dá para separar totalmente, e como também as nossas próprias crenças pessoais interferem na nossa compreensão e atuação profissional. Então, a gente falou, né? Eu cheguei na Vara da Infância e Juventude em 1999, encontrei com a Solange, que já estava lá fazendo pesquisa, e assim que eu cheguei na Vara, me vi lidando com situações de adoção e fiquei bastante assim curiosa, apreensiva. Eu falei, gente, será que isso funciona mesmo? Como é que é isso? Como é que essas famílias se organizam? Enfim, queria entender melhor. E aí a gente fez uma pesquisa, eu e a professora Lídia Levi, entrevistamos várias famílias que tinham se constituído através da adoção, que tinham participado do procedimento de habilitação para adoção. E essa pesquisa, para mim, assim, abriu um leque na minha cabeça e me fez pensar em tantas coisas, assim, que até hoje eu penso, nossa, que riqueza esse trabalho que a gente fez e essas entrevistas que a gente chamou de follow-up, que é tipo uma entrevista de acompanhamento, onde a gente pôde estar com essas pessoas alguns anos depois do encontro com os seus filhos. E grande parte dessas famílias, se não todas, falavam: nossa, até que enfim vocês me ligaram, até que enfim o judiciário me procurou, né? Porque como eu era psicóloga da Vara da Infância, me apresentava dessa forma, falava que era uma pesquisa, que era participação voluntária, a grande maioria quis participar, e elas falavam isso: poxa, que bom, eu estava ansiosa, eu queria compartilhar com vocês algumas coisas. Muitas pessoas tinham dúvidas, né? Então, assim, muito embora fosse uma pesquisa, a gente estava ali observando, né, qualitativamente alguns aspectos dentro dos objetivos propostos. A gente fez muitas intervenções que certamente contribuíram para a melhor organização de algumas famílias, porque existiam muitas dúvidas, muitas inseguranças, algumas incertezas. E, contrariamente do que eu imaginei de início, as pessoas com quem eu entrei em contato, elas tinham assim um grande desejo de falar sobre a experiência da adoção, porque quando a gente ligava assim, para as pessoas para falar dos processos no judiciário, a gente tinha um receio, porque as pessoas tinham muita... Assim, falava assim, agora você vai participar de um grupo, que era um grupo de habilitação voluntário. De forma geral, as pessoas tinham alguma resistência. Mas para quê? Poxa, muita burocracia, chamavam burocracia do judiciário, né? Hoje a gente tem uma outra visão em relação a isso. Então, essa pesquisa foi muito enriquecedora e deu a certeza de que a gente precisava se aproximar mais dessas famílias, e me deu a certeza também de que as famílias realmente ofereciam um lugar de filho àquelas crianças que, de certa forma, a gente ali, né, enquanto equipe técnica trabalhando numa vara da infância, ajudava a formar, né? E aí a Solange, né, Solange?
você estava contando um pouquinho da participação do ENAPA. Ai, meu Deus, parei. Eu tinha ido no terceiro ENAPA, né, que era o Encontro Nacional de Grupos de Apoio à Adoção. E eu voltei desse encontro muito empolgada, com muito desejo de montar um grupo de apoio à adoção no Rio. Fiquei impressionada como que existia, né, um movimento organizado, existiam livros, existiam profissionais trabalhando abertamente com o tema, e famílias que falavam disso com tranquilidade, falavam da adoção com tranquilidade, falavam com os filhos, as crianças circulando pelo evento, e o Rio não tinha um movimento desses. E aí eu voltei com a vontade de montar um grupo de apoio. Eu já tinha tentado seduzir algumas colegas lá na Vara da Infância para montarem junto comigo, porque é um trabalho voluntário, é um trabalho muito complexo, é muito grande, demandava muito tempo, e eu não queria, eu sabia que eu não tinha possibilidade de montar um grupo sozinha, né? Aí a Patrícia, quando fez essa pesquisa e sentiu que havia uma demanda, havia sim, né, uma necessidade da gente fazer um trabalho, inclusive na prevenção de algumas questões que porventura pudessem vir a surgir na construção dessa filiação adotiva. Aí a Patrícia me chamou e falou: Solange, você tem toda a razão. Acho que o grupo, né, é um espaço de troca, é um espaço muito importante para esses pais. Acho que há uma demanda e eu topo fazer, você topa, bom, enfim. Aí a gente começou a alinhavar e a pensar em como que a gente ia montar esse grupo. E o nosso grupo foi criado em 2002, né? Foi o primeiro grupo vinculado ao Poder Judiciário, quer dizer, na época a gente recebeu até muitas críticas, né? Como é que vocês podem ser um grupo de apoio à adoção dentro de um espaço da Vara da Infância, né? Porque tinha uma certa rivalidade nessa altura do campeonato, tinha uma certa rivalidade dos grupos se unirem para reclamar do judiciário, para falar dessa burocracia, para questionar algumas ações do judiciário. Então, quase que existia assim uma coisa contrária, né? Como que a gente ia estar dentro de um espaço da Vara da Infância com um grupo de apoio. Mas, desde o início, nós nunca tivemos, né, Patrícia, nenhum tipo de interferência no trabalho do grupo, muito pelo contrário, só recebemos apoio, e nada, isso foi combinado, e nada do que acontecia no grupo, e as pessoas sabiam disso, era uma regra, a gente, na primeira reunião, fez algumas regras, e nada do que acontecia nos encontros do grupo iriam para os processos ou para os profissionais que iriam trabalhar diretamente nos processos. Então, era um espaço dentro do judiciário, mas completamente independente, né? O que acontecia ali não ia para o processo de forma alguma. Agora, o fato da gente estar ali contribuía porque nós sabíamos dos procedimentos, sabíamos do trâmite, sabíamos das leis, e isso dava muito conforto também, né? Dá muito conforto para as pessoas que participam do grupo quando recebem esse acolhimento, essa informação, e por isso o nome, a gente escolheu o nome também assim, Café com Adoção, porque vem aqui para esse espaço do judiciário, que é um espaço um pouco temido, né? Vamos dizer que até hoje o espaço judiciário tem uma certa resistência, um certo constrangimento, é um pouco temido. E a gente dizia: não, vem tomar um café com a gente, vem conversar sobre adoção, vamos falar sobre a construção dessa filiação. Então, era realmente um espaço independente, é um espaço independente completamente, e para que a gente possa conversar livremente sobre todos os aspectos da filiação adotiva, as dúvidas, os medos, até as reclamações, a gente escuta às vezes ainda, né? Muitas reclamações. Pode ir, Patrícia. Pois é, e assim, acho que você lembrou bem, né, num certo momento, que a gente está trazendo informações de 20 anos atrás, quando começou o grupo. Então, mesmo as informações sobre adoção,
elas não eram tão divulgadas, tão difundidas como são hoje. Então, as pessoas tinham, assim, acho que até uma necessidade maior de ter esse espaço assim de troca, de informação, de uma informação assim com algum respaldo, porque às vezes as pessoas até poderiam, né, não raro, davam informações incorretas sobre como a melhor forma de adotar, né? Então, o café ficou com reuniões abertas, sempre mensais e sem caráter avaliativo. Assim, por mais que funcionasse dentro de uma vara da infância, a gente não fazia nenhum tipo de relatório sobre a participação das pessoas. Então, assim, eram reuniões que não era como, elas não faziam parte do fluxo de habilitação para adoção, que hoje, obrigatoriamente, né, os pretendentes participam de reuniões em grupo, compondo esse fluxo de habilitação para adoção. Só em 2011 é que a gente passou a receber os pretendentes como uma etapa do procedimento de habilitação para adoção. Então, como é que começou? O que aconteceu? E isso foi um momento assim que teve uma mudança também de perfil nos participantes, porque aumentou muito o número de pessoas interessadas, porque elas estavam fazendo a reunião obrigatória, né? Eram, na ocasião, 3 reuniões obrigatórias, as pessoas se inscreviam, porque aqui no Rio a gente teve um momento que era uma demanda, ainda segue, mas a gente já conseguiu, pelo menos até onde eu sei, um fluxo mais bem organizado. Então, esses grupos deixaram de ser realizados exclusivamente pela equipe da vara, que eram grupos fechados de habilitação para adoção. O que a gente percebia também nesses grupos fechados de habilitação para adoção? O pretendente, sabendo que ele seria avaliado, ele não tinha muito espaço para apresentar as suas dúvidas, os seus anseios, porque ele estava ali o tempo todo. Aí eu estou falando do grupo de habilitação para adoção, né, que era conduzido pela equipe técnica da vara como um procedimento da habilitação para adoção. Então, ele não se sentia muito livre para se expressar, porque ele temia de falar alguma coisa errada. Então, a gente até descobriu que, na época, né, acho que era até Orkut, era antigo, que as pessoas já falavam como se comportar nas dinâmicas, entende? Então, ficou uma coisa assim tão artificial, né? Então, houve essa mudança, uma tentativa de fazer um fluxo, e a ideia era essa, que o Café com Adoção e os demais grupos de apoio iriam acolher, conversar, passar algumas informações em conjunto com a vara, né? Sempre passando, porque isso é muito importante, ter uma uniformidade quanto aos procedimentos, porque senão todo mundo fica muito confuso. E aí a gente começou a receber mais gente. Então, os grupos ficaram mais gente, né? Mas sempre a gente ficou aberto para a participação voluntária. E agora, com a pandemia, a gente passou a realizar as nossas reuniões de forma virtual, e agora, recentemente, em não sei se foi meados de 2021, 2022, a gente passou a receber apenas no pós-habilitação e pós-adoção. Então, a gente não está mais acolhendo aquelas pessoas que estão na reunião obrigatória, naquele primeiro passo, né, antes de fazer a habilitação. E o nosso desafio também é oferecer esse espaço. Olha aí, eu e a Solange comemorando um Dia Nacional da Adoção, numa festa lá na Vara da Infância, né? E esse aqui a gente trouxe, que foi um convite, na época que nossas reuniões sempre eram às terças-feiras, desde o início, né? Então, é um convite chamando as pessoas para participarem, pedindo confirmação da participação. E uma coisa que até hoje a gente faz também
pedir sugestões de temas, né? Então, quando a gente começou num grupo, a gente fazia uma reunião, propunha um tema, e aí nessa reunião já ficava organizado o tema da reunião seguinte. E aí esse era o nosso convite que a gente mandava aí por e-mail. Como eu falei, as nossas reuniões, o estímulo à participação, então, assim, até é um grupo grande, aí não sei se vocês observam, né? A gente faz subgrupos e depois estimula a troca nos grupos maiores, quando eram as reuniões presenciais. E aí também umas fotos, sempre ao fim de cada encontro, a gente estimulava que fossem tiradas fotos, sempre estimulou aos pais para organizarem assim como se fosse uma história, né, desse momento, né, da expectativa, da chegada, né, no sentido de que eram assim, como o filho foi um filho, né, está sendo um filho desejado, esperado, como que foi um momento importante. Então, isso também é uma coisa que tem álbuns que eles nos mostram, né, Solange? Cada um mais bonito que o outro, assim, no sentido de tocante, de sensível, e que eu acho que são movimentos importantes para já ajudar a receber, né, a acolher a história dessa criança ou desse adolescente que vai chegar. E aqui até nessa foto tem a foto do juiz titular e, de forma geral, todos os juízes que passaram lá pela vara da infância sempre apoiaram, né, acolheram o trabalho. Solange, quer falar um pouquinho? Posso falar. Então, pelaquela foto, deu para perceber que sempre a gente arruma a sala num formato de círculo, né? E com as dinâmicas, a gente sempre faz subgrupos ou então duplas, e a gente entende que esse trabalho, ou em dupla ou em grupos menores, aproxima também os requerentes. E sempre a gente separa, quando é o caso de um casal, seja ele homo ou hétero, a gente separa o casal para diferentes grupos, para que eles possam discutir o tema, conversar em outros grupos, e aí para que depois também eles possam falar sobre o que aconteceu em cada subgrupo. E isso é muito rico, porque eles fazem uma amizade muito grande. Muitas pessoas são amigas assim até hoje e foram pessoas que se conheceram nos grupos de apoio. Então, a gente fomenta também essa aproximação e que essa troca possa continuar acontecendo para além, né, do espaço do grupo. E realmente acontece, até de discussão de em que escola colocar, se vai colocar numa fono, indicação de profissionais para uma rede de apoio e troca de experiências que acontecem mesmo, né? São muito importantes, porque eles se queixavam também que os pais podiam conversar na pracinha e tirar dúvidas de algumas questões da infância do seu filho. Mas, em relação à adoção, eles não tinham essa liberdade nem essas pessoas. E, a partir do momento que essa troca passou a acontecer no grupo, ela também foi para além do grupo. E isso é muito bom. E aí, então, o café tem a pretensão, né, e consegue acolher as pessoas nos diversos momentos do processo, né? Desde o início do processo, na habilitação, depois, quando já estão habilitados, aguardando os seus filhos, depois com a chegada das crianças, e até hoje eu brinco que eu sou uma psicóloga obstetra, né? Porque até hoje eu recebo notícias e conquistas das crianças que foram adotadas, bebês, ainda bebês, lá no início do café, e hoje já estão se formando, estão entrando na faculdade, e aí me mandam, olha só, né, está fazendo medicina, passou no vestibular, olha, acabou de se formar. Então, isso é tão rico para a gente, é tão bonito a gente poder acompanhar que esses pais estão felizes, orgulhosos, que essas crianças também estão bem nessas famílias,
e que estão seguindo, né? Para a gente é a maior recompensa saber que o nosso trabalho resultou numa possível melhora para essas famílias, né? E a gente tem momentos assim inesquecíveis de comemorações que a gente faz questão de comemorar com festas, porque eu acho que a adoção tem essa coisa da gente também adotar os amigos, de adotar as crianças, a gente vai se adotando, né? Então a gente sempre comemora o Dia Nacional da Adoção com eventos incríveis, como foi ontem a nossa caminhada, como tem eventos na OAB, tem palestras, enfim, né? E Sempre as famílias. Solange, Ah, até para lembrar, assim, essa questão das diferentes fases, né, do processo e como o grupo pode funcionar. Nós duas, a gente acredita muito nisso, né? Não é só no momento da habilitação, mas e a troca. E aí eu estou lembrando de um casal que estava já habilitando na fila, aguardando indicação. E aí teve uma festa, a gente fez uma festa para comemorar o Dia Nacional da Adoção, aquela foto da gente com o bolo, a camisetinha branca, agora a gente tem a camisetinha laranja. E aí um casal chegou, acho que falou até para Solange, falou: Solange, nossa, mas as famílias são tão normais. Assim, essa frase dele já valeu demais, né? Porque o fato dele poder entrar em contato com outras famílias e a maior parte com crianças, né? Então, assim, eram festas assim bem animadas e uma coisa que os pais também até hoje falam, destacam como um aspecto positivo, é isso, do seu filho ter contato com outras crianças que também haviam sido adotados, né? Então, um pouco para desmistificar, porque às vezes era o único adotado na família, o único adotado da escola, então ali no Café com Adoção era aquele pessoal da adoção, né? Então, e até é uma coisa que hoje parece que não é tão assim óbvio. Assim, hoje, se eu falar, parece que é óbvio, mas na ocasião não era tão óbvio, porque não se falava de adoção como se fala hoje. Então, até esse significado de usar uma blusa escrito adoção, café com adoção, já colocava para circular uma informação super importante. A criança já começava a ouvir a adoção, associar, né, a festa ou ao grupo, ou a outras pessoas, outras famílias, encontros, né? Então, isso também eu acho que dá e deu um movimento muito importante, dá corpo também ao movimento da adoção, como uma palavra que deve ser falada, dita e não escondida, porque esse é um tema que hoje menos, mas ainda hoje ele aparece de maneira recorrente, que é o tema: precisa contar para o meu filho? Hoje em dia já está mais assim, as pessoas já não falam, elas já sabem que tem que contar, mas ainda tem muitas dúvidas, porque fica um fantasma, né? Porque quase que vem seguindo e se ele quiser encontrar a família biológica? Se eu contar muito, posso despertar o interesse. Então, isso tudo, assim, esse uma das questões centrais que ao longo desses 20 anos a gente vem trabalhando de maneiras diferentes. Mas se não tem esse espaço de acolhimento, se não tem um lugar que você pode ver uma família e falar: ué, mas é tão normal, né, para você mesmo, né? Então, isso tudo ajuda a gente a pensar e as famílias a se reorganizarem no sentido de incluírem a adoção como pauta de discussão também entre todos, né? Então, essas festas de Natal e datas comemorativas, né, que a gente faz do Dia Nacional da Adoção, e a gente fazia também, ainda não voltamos depois da pandemia, algumas comemorações em instituições de acolhimento, sempre as instituições de acolhimento, não de bebês, de crianças já na faixa etária a partir dos 8 anos, e a partir daí também possibilitando, né, que o pretendente e os participantes do grupo entrassem em contato com as crianças reais que estão nas instituições de acolhimento. E aí, esse espaço é privilegiado para essas trocas, como a gente já falou, e isso também configura até esse caráter preventivo do grupo, porque
diferente, as pessoas estão ali, estão conversando sobre situações que algumas vezes a gente, quando eu digo a gente, somos nós, mas é o próprio grupo também, que para e fala, mas você já pensou sobre isso? Mas você já pensou de fazer de outra forma? Com o meu filho eu fiz assim, assim, assim. Então, ele tem um caráter preventivo no sentido de que evita que algum tipo de problema se cristalize, né? Então, você tem ali uma possibilidade de atuar preventivamente. E a gente tem também o grupo de WhatsApp, né, Solange? Que é bem ativo, as pessoas se colocam, trocam fotos, às vezes uma fala, mas eu estou muito ansiosa, meu filho não chega, mais um ano, então um dá muito apoio para o outro, e às vezes assim, nem é necessário alguma mediação minha de Solange, o próprio grupo vai fazendo, né, esse papel de dar o suporte, de dar uma orientação, de dar, né, um pitaco. Então, isso também é muito bacana. E cada E família que aí, se fala. forma, né, Patrícia? Cada família que se forma e coloca no grupo o nascimento do seu filho na família é uma alegria geral. O grupo inteiro parece que renovam as esperanças, né? Todos ficam empolgados e têm os maiores votos de alegria, de sucesso, de felicidade. E aí a pessoa sempre faz uma declaração que é muito comum. Eu esqueci todo o tempo que eu passei na fila, toda a angústia, tudo que eu sofri, e agora eu estou aqui com meu filho, é tudo de bom. Então, isso vai ajudando também, né? Para que os outros pensem que vai passar, que o filho vai chegar, e quando chegar todo esse tempo de espera, toda essa angústia, todo esse medo, também vai ser esquecido, né? Eu acho muito rico quando uma família se forma e agradece ao grupo todo o tempo e apresenta seu filho no grupo. Todo mundo fica como se o próprio filho tivesse nascido, renovam as esperanças, né? E aí, assim, terminando aqui, o estímulo para a criação de novos grupos, que a partir do café, várias pessoas, pais, né, que eram ativos no café, saíram e foram criar outros grupos. Então, a gente teve aí eu acho que esse é um movimento também que nos deixa muito, assim, satisfeitas, né, de ver essa questão da multiplicação dos grupos, alguns grupos pessoas que E saíram os do pais café. frequentavam assiduamente o café e depois montaram os seus grupos dos seus bairros. Isso é muito bonito. E um outro aspecto que a gente também acha que é bastante interessante é que a gente também deixa aberto para a participação de outros membros da família nas reuniões do Café com Adoção, né? Porque aí, por exemplo, aqui até tem uma época que a gente fez uma dinâmica, e aí essa era uma irmã, ela falou, vou ter um irmãozinho, ela fez lá um trabalho, apresentou, eu não lembro muito bem como é que era a dinâmica. Era um Mas, trabalho com assim, barbante, a gente fez um trabalho com barbante, laços, e nós, e fitas, lembra? E aí pois ela é. depois colou. Uhum. E aí essa solidificação do sentimento de família. E como é importante a gente ver da gente dar a chance de um avô, de uma tia, de uma madrinha, de ficar mais próxima e conversar num lugar mais livre de tantos preconceitos, sabe? De sair desse lugar comum da adoção. Aí a gente trouxe aqui as fotinhos, né? Essa menina aqui, acho que ela já deve ter uns 20 anos, Solange. 20, com certeza. Aqui a gente, ó, os anos vão passando. E aqui, ó, o livro Histórias de Adoção, livro e série, a Solange escreveu junto com a Ana Amélia. A Ana Amélia é participante também ativa do Café com Adoção. E aí elas escreveram um livro e gerou a série, e isso deu grande visibilidade. O livro tem histórias de adoção, as mães e os pais, né, Solange? Sim, E e aí as está histórias disponível. surgiram no café, né?
eram pais do café que contavam ali as suas histórias, davam os seus depoimentos, e Ana Amélia e eu saíamos sempre, que eu dava carona para Ana Amélia, e a gente saía sempre conversando sobre aquelas histórias. E um dia eu falei do meu desejo de escrever essas histórias, e ela falou que quando foi adotar, ela leu algumas histórias que foi muito importante para ela, enfim. E ali nasceu, vamos escrever um livro juntas? Vamos. E aí nós escrevemos primeiro o Histórias de Adoção às Mães, depois esse Histórias de Adoção aos Pais, e estamos tentando ainda fechar a trilogia com Histórias de Adoção os Filhos, né? E desses livros surgiu a série do GNT com o mesmo nome, Histórias de Adoção, e que a maioria dos episódios foi dos livros, né? Foi retirado dos livros. Alguns pais não quiseram participar, porque uma coisa é você escrever, alguns colocaram, inclusive, pseudônimo no livro, e outra coisa é aparecer a vida na TV, né? Então, são duas temporadas com 13 episódios cada uma, como um livro, que são 2 livros com 13 histórias cada um, mas algumas histórias da série não estão nos livros, porque nem todos quiseram participar, né? E a gente super respeita isso. As nossas festas, né? Foi da Páscoa, uma, né? E a uma outra, instituição de acolhimento. sim, as 2 instituições de acolhimento. Caminhada. As nossas caminhadas. Ok. Essa é recente, essa é de ontem, Solange. Essa foi de ontem, essa já botou, né? Rápida. Botei. Ah, E aí a gente já está finalizando, né? Assim, em síntese, os grupos de apoio podem funcionar como um espaço privilegiado para troca e reflexão sobre a adoção e seus desdobramentos. E a gente acredita muito que os grupos de apoio podem contribuir para que a gente tenha famílias mais sensíveis e preparadas para lidarem com os desafios da parentalidade. Que a adoção é uma forma legítima de filiação, a gente defende muito isso, mas ela guarda as suas especificidades, a gente não deve perder isso de vista. Vai, Solange. Adoção hoje, né? A gente hoje tem mais interessados em adotar do que crianças disponíveis para adoção. E acho que a sociedade está lidando de uma forma mais direta com o tema, né? Mais aberta, mais direta, e a adoção tem sempre destaque na mídia. Não raro uma novela, agora essa novela atual tem a história da mãe, enfim, todas as novelas, a anterior, Um Lugar ao Sol, e sempre está na mídia, né? A adoção acho que chama atenção, mobiliza, sensibiliza, e aí a gente percebe que muitas vezes a adoção não é tratada de uma forma respeitosa, nem fidedigna, mas a gente tem que estar atento para tentar mudar essa realidade. Tem tido, assim, visivelmente, uma mudança gradual no perfil das crianças que os requerentes pretendem, né? Quando a gente começou, realmente o perfil mais desejado era uma menina recém-nascida e branca. E hoje, muito facilmente, crianças até 8 anos, grupos de irmãos, crianças com necessidades especiais, crianças com uma cor diferente da dos pais. Isso a gente já tem conseguido com muita facilidade, né? Muito mais do que antigamente, né? Cada vez mais, e um desejo que isso realmente aconteça, porque a partir do momento que você não precisa mais manter em segredo a adoção do seu filho, você pode adotar uma criança mais velha, você pode adotar uma criança diferente, você pode adotar irmãos, né? Quando você queria manter, quando o requerente, né, queria manter, os pais queriam manter aquela adoção em segredo, realmente tinha que chegar um bebê recém-nascido muito parecido, né? E
algumas concepções são aceitas, mas ainda precisam ser internalizadas. E essa questão da etiqueta da adoção foi até uma mãe, né, que trabalha com mídia e tal, que começou a escrever um blog na época sobre a adoção, porque tanta gente perguntava para ela, porque a gente entende também que cada pessoa que adota acaba virando um multiplicador, né? Quem quer adotar vai buscar aquela pessoa que já adotou para entender como é que é, como começa. E aí essa mãe já era uma multiplicadora e aí ela resolveu escrever o blog para não precisar ficar repetindo as mesmas coisas várias vezes e para ter também um registro do nascimento e crescimento do filho. E aí, quando chegou o segundo filho, ela ficou muitíssimo incomodada, porque na presença do primeiro, as pessoas ficavam fazendo perguntas muito indiscretas, indelicadas, indevidas, e aí ela começou a divulgar e a escrever o que não se deveria fazer, né? Não sei se você quer falar mais alguma coisa sobre essa questão da etiqueta, mas eu acho que é preciso mesmo falar sobre isso, para que as pessoas tenham um pouco mais de cuidado com as suas curiosidades, né? Eu acho assim, acho que foi a Germana, né, que fez o Foi. blog, já tem uns anos, mas eu acho perfeito isso, a gente falar, não tem um manual de boas maneiras, algumas coisas que a gente precisa falar para as pessoas, porque ela expressou esse mal-estar, né, e aí ela fez esse manualzinho, e muitos pais falam sobre isso. Até na nossa última reunião, houve 3 mães dando depoimento. E aí uma falou, e aí, quando é que vem o seu? E a mãe verdadeira? Né? São assim, esses jargões que as pessoas que falam sem pensar, mas que alguém precisa pontuar. Então, é nesse sentido, né, da etiqueta da adoção. E o que as mães e os pais também comentam é que é muito importante, antes de você se enfurecer e sair brigando, você poder dar essa informação, né, de que essa frase não é uma frase a mais adequada, né, que tem outras formas, né, de lidar com o assunto. Eu acho muito interessante a gente pensar sobre isso, sobre a etiqueta da adoção. E aí são aqui os grupos irmãos, né? Aqui tem o Rosa, o Flor, o Catedral. Ana Gonzaga, que nasceram do café, né? Isso. E aqui também a gente fez o lançamento de um livro que é sobre a experiência dos grupos de apoio à adoção, que está publicado, né? E aí essa ideia, né, que tem vários coordenadores de grupos de apoio aqui do Rio, colaborando na realização da adoção legal, segura e para sempre. E aqui, eu e Solange, 20 anos de parceria. Ontem a gente estava na praia de Copacabana. E aqui os nossos contatos. E a gente está à disposição para, enfim, trocas e dúvidas e questionamentos. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigada. Muito bom, muito legal ver vocês também apresentando, porque essa dinâmica de estarem demonstra, né, toda essa intimidade, né, que vocês têm no trabalho e de estar cotidianamente construindo juntas, né? Muito legal de ver isso. A apresentação acaba transparecendo também. Uma coisa que eu acho importante dizer, antes de passar também para o pessoal fazer perguntas aí, Ana Maria, Deise, a Shirley, fiquem bem à vontade, levantar a mãozinha, falar. Mas só quero chamar a atenção o seguinte, né? Como filho, eu acho muito importante deixar registrado que hoje, né, cada vez mais a gente percebe, até por conta também de alguma coisa de tecnologia, das redes sociais possibilitarem da gente poder falar sobre adoção do nosso ponto de vista, né? Mas isso acontece também só porque os grupos de apoio vêm trabalhando isso também, vêm preparando os pais e a sociedade para a gente poder falar sobre isso. Então, se tem hoje, né, se eu consigo falar no Instagram, ou se eu consigo lançar livros sobre isso, circular,
é só por conta do trabalho de pessoas como vocês, né? E né, a gente percebe, né, a Solange falando disso, pô, estava no terceiro ENAPA e não tinha nenhum grupo no Rio de Janeiro, né? Que, cara, uma das cidades fundadoras do nosso Brasil, né? Então, a importância que tem simbólica de ter um grupo de apoio no Rio de Janeiro, né? E foi lá depois do terceiro ano que já tinham encontros, então tomaram isso, então como é importante esse trabalho, como esse trabalho vem dando fruto, porque a gente às vezes fala do Estatuto da Criança e do Adolescente, das leis, né, desses marcos legais, mas o que transforma isso em realidade também são as instituições, são as pessoas, e os grupos de apoio são fundamentais também nesse processo, né, para preparar esse campo e para levar adiante esse debate. Então, agradecer vocês também por isso, acho que é fundamental, assim, e quero fazer uma pergunta, assim, bem técnica, já passo a palavra. Eu vi que vocês estavam falando ali que o pessoal que está em preparação para habilitar não frequenta o grupo. Só me deixa, eu quero ficar um pouco claro isso, assim, quem é que frequenta, quem é que tipo, é o pré e o pós, vai junto, quem tá, só quem é que participa, só para eu entender, eu fiquei um pouco confuso nesse ponto, assim. Até 2021, nós atendíamos pré-habilitação, pós-habilitação e pós-adoção. Só que Tudo no mesmo grupo, na mesma reunião. tudo no mesmo grupo. E Tá. nós dávamos certificado de participação de presença, né, que passou a ser obrigatória desde 2011. Só que agora a gente decidiu que a gente não vai mais dar para quem está se habilitando ainda, para o pré-habilitação. Então, a gente está só pós-habilitação, não que não seja, né, permitida a participação, mas a gente não vai dar mais certificado de participação para quem está se habilitando ainda. A gente só está atendendo a quem já se habilitou e a quem já adotou, porque outros grupos nasceram aqui no Rio, outros grupos que fazem pré-habilitação, e a gente sentiu que havia uma necessidade maior de quem já estava habilitado, para conversar um pouco sobre o perfil, sobre as mudanças, da chegada da criança, e quem já tinha adotado, né, que tinham poucos espaços de troca para isso. Então, como a gente já estava maduro, né, já há quase 20 anos trabalhando com pré, a gente decidiu, então, migrar para só pós e habilitação e pós-adoção e deixar o pré para outros grupos, entendeu? E complementando um pouco a sua fala do trabalho dos grupos, muitos artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente foram modificados por conta das lutas e das provocações dos grupos de apoio à adoção, né, que não estavam concordando com a forma como estava redigido, como que as coisas estavam acontecendo, e aí lutaram com audiências públicas, com abaixo-assinado, com idas a Brasília, e lutaram para mudar, inclusive, a legislação. E, assim, a exemplo disso é a licença maternidade, a inclusão no plano de saúde da criança, ainda com a guarda antes da adoção, a Lei do possibilidade nome afetivo a também, nome... possibilidade de usar o nome afetivo, mesmo antes da concretização da mudança do nome na certidão de nascimento. Então, muitas coisas, o feedback, né, dos pais em relação às dificuldades que eles sentiam na sociedade e a força dos grupos acabou conseguindo mudar muita coisa na própria lei, né? Desculpa, Patrícia, que eu te interrompi, vai lá. Não, só ia lembrar eu lembrei dessa lei do nome afetivo, que eu acho que não é uma lei federal, é uma lei estadual, mas que é super importante, que foi também proposta dentro de uma frente parlamentar, né, e que os grupos de apoio mantêm uma articulação. E também, para lembrar o seguinte, que aqui no Rio, eu não sei em outros estados, foi assim, acho que aceito essa importância da manutenção na parte da participação dos grupos,
Porque no grupo, no período antes da habilitação, aquelas reuniões obrigatórias, às vezes o pretendente fica muito tempo na fila, e aquele projeto de adoção, ele meio que vai se distanciando, aquelas informações. Então, se percebeu da importância de haver uma frequência regular. E aqui, há algumas varas da infância, não todas ainda, mas muitas, têm exigido dos pretendentes habilitados a participação, ao menos em 3 reuniões por ano, como forma de manter esse projeto de adoção, porque é uma adoção que não tem data, né? E tem toda essa questão do perfil, enfim, inúmeras modificações do cadastro, muitas discussões importantes. Então, se entendeu como importantíssimo, essencial, e aí por isso a determinação judicial para essa participação dos grupos pós-habilitação. Então, só para complementar isso que a Solange falou, e que eu acho que também é um reconhecimento por parte do próprio judiciário da importância desse pretendente ter algum acompanhamento, que ele não fica assim, fui habilitado. Aí a habilitação vale 3 anos. Aí daqui a 3 anos, vamos supor, vai receber um telefonema e tudo aquilo que ele viu ficou muito tempo, ficou muito meio perdido ali. Não houve aquele investimento no projeto de adoção, que é uma coisa que eu acredito muito, né? Então é isso. Acho que a Ana quer falar, né? Tá sem som, Ana. Abri. Boa noite para todos. É sempre tão bom participar desses encontros. Alexandre, obrigada pela oportunidade. Queria primeiro, assim, parabenizar você, sabe, Patrícia e Solange, pelo trabalho de vocês, porque é super, super importante, assim, eu estou falando de Curitiba. Hoje, seguido, assim, eu entro no meu processo de habilitação. Daí, hoje, eu entrei porque tinha pedido juntado lá de umas fotografias atualizadas aqui da minha residência. Aí a gente entra lá no ProAjude, daí aparece lá tantos dias em tramitação. Daí o meu processo está lá, 1.616 dias em tramitação. Que eu fiz uma continha lá que dá mais de 4 anos, assim, né? Quase 4 anos e meio. Então, essa continuação do pós-habilitação é muito importante, assim. Aqui a gente tem, que para mim, né, tem outros grupos, mas para mim foram os mais marcantes, que é o grupo de apoio à adoção consciente e o outro que se chama Recriar, Família e Adoção, que realmente, assim, mesmo depois da habilitação e principalmente depois da pandemia, que teve os encontros online, assim, eu pude voltar, depois de habilitada eu já tinha participado de uns 2, 3, e aí nos online que eu comecei a participar todo mês, assim, e é muito importante, e os grupos aqui, eles são pré-habilitação, né, eles não são pós-habilitação, mas eles sempre recomendam que mesmo depois de habilitado, que a gente continue e tal, e é bem isso que você falou, sabe, Patrícia, é continuar pensando nesse projeto. Daí eu queria aproveitar, assim, eu não sei, porque vocês duas são, a formação de vocês é em psicologia, né? Eu não sei se cabe, assim, essa minha pergunta, mas, enfim, casualmente, eu estava ainda ontem com os meus filhos, né, que a gente está na fase de aproximação, aí estou esperando a guarda provisória, e ontem, então, um menino de 16, uma menina de 12 e uma menina de 9. Daí, ontem mesmo, eles estavam me questionando assim, aí, como que vai ficar? O nome da vovó vai aparecer na certidão? E eu não sabia dizer, sabe? Eu fiquei assim, eu falei, eu não sei, mas eu vou me informar. E sobre essa coisa do nome afetivo, a menorzinha, ela resiste com a ideia de trocar o sobrenome, sabe? Aí, daí eu falei, eu vou perguntar, eu acho que você vai ter que ter o mesmo sobrenome da mamãe, mas a gente pergunta, então eu vou trazer essa pergunta para vocês. Eu sou pretendente solo, então eles sabem que vai ter só o nome de mãe, que não vai ter o nome do pai. Aí a do meio é maravilhosa, que ela fala assim, não, a gente não precisa de pai, não tem problema, mas vai ter o nome da vovó, eu achei tão fofo, sabe? Vocês têm informação sobre isso, sobre essa questão bem específica, assim, da documentação? Então, pela lei, a certidão original das crianças é cancelada e arquivada. E aí eles vão receber uma nova certidão de nascimento.
E aí sim, vai ter o nome dos pais, no seu caso só a mãe, e o nome dos avós, como qualquer certidão de nascimento. E vai mudar o sobrenome. Agora, se ela resiste tanto, tem algum sobrenome que ela goste mais, ou ela não quer trocar? Como é que é isso? Ela queria ficar, tipo assim, manter o dela e acrescentar o meu, sabe? Uhum, Ela sugeriu aham. E manter o como é dela. isso para você? É grande o sobrenome, o seu e o dela? Ficaria grande, ficariam 2 prenomes e 5 sobrenomes. Eu acho que a gente vai ter que entrar num acordo, assim, sabe? De É. repente, E eu acho manter também um. que Eu só vou muitas ter que vezes me mexer um pouquinho aqui na minha bateria, mas eu vou procurar aqui o carregador. Muitas vezes É, as crianças nos dizem coisas por outros caminhos, né? Talvez ela esteja te dizendo que ela ainda não está preparada para ser sua filha ainda, talvez ainda esteja num processo, né? uhum. Eu atendi há muitos anos uma criança que ela disse, quando eu expliquei, né, que a certidão de nascimento ia mudar, que ia mudar o sobrenome e tal, o pai tinha realmente um sobrenome estrangeiro, muito difícil Uhum. de escrever, e ele falou: esse sobrenome é muito difícil, eu não vou saber escrever, eu não quero Aham. sobrenome agora, só quando eu estiver no ano que vem, quando eu já estiver mais, né, numa série mais adiantada. Eu acho que ele estava na segunda, quando eu estiver Aham. na terceira série. E aí eu Aham. entendi que ele não estava preparado ainda para concretizar a adoção. E aí eu falei Uhum. para o pai, que tal, né, vocês voltarem daqui a um tempo, a gente continuar conversando e tal. E foi lindo que depois ele chegou para mim e escreveu assim no papel: olha, Solange, como eu já sei escrever o meu sobrenome. Ai, que amor. Escreveu. Aham. E aí eu entendi que ele já estava preparado para mudar e para É, ser adotado. Então, também o que você sabe que coisas entre linhas. a única coisa que ontem, a única coisa que me ocorreu dizer para ela, que eu falei, mas calma, porque a audiência é da guarda provisória. Eu falei, então calma, porque só muda o nome na guarda definitiva. Então foi isso que me ocorreu dizer, sabe, Solange? Que eu falei para ela, tipo, a gente tem um tempo ainda até a guarda Vai definitiva. demorar muito ainda. E, na Mas, realidade, mas assim, só para a gente colocar os nomes certos, não existe essa questão de guarda definitiva. É a adoção. Só depois da sim. adoção que você Uhum, vai mudar a certidão de nascimento e vai mudar o uhum. sobrenome, né? E vai constar Tá. o seu nome como mãe e o nome da Uhum. sua mãe como avó e o seu pai como avô, Mas enfim. pela legislação existe, então, uma flexibilidade de repente, se ela quiser manter algum do sobre. Porque talvez dê para manter algum. Existe, sim, essa flexibilidade de manter Eu algum do acredito que plano sim. Se original. vocês falarem isso em audiência, sim. Uhum. Mas eu acho assim que o mais bacana é que, assim, que bom que ela está podendo falar sobre isso com você, Uhum. né? E que bom que você está podendo ouvir, porque às vezes a Uhum. criança até fala. E é isso, é o tempo, é conversar, é pensar, é entender, contextualizar para essa questão ganhar algum sentido, que a gente aqui pode fazer algumas hipóteses, né? Mas acho que É, esse tempo também é essencial. e o meu sobrenome é Dalla Rosa dos Santos. E o sobrenome do mais velho e da do meio, eles têm o mesmo sobrenome, e é muito parecido com o meu, assim, então não vai mudar muito, sabe? Aí, e o da menorzinha é diferente do sobrenome dos irmãos. E eu assim, a minha percepção, assim, que ela tem uma identidade, tipo assim, mas eu sou diferente de vocês, porque eles são irmãos por parte de mãe, sabe? Então, isso foi uma das coisas que me passou, assim, sabe? Que ela tem esse apego, assim, porque é a identidade dela mesmo, né? Nós vamos ter que trabalhar. Mas é bom saber que é possível, é. Bom saber que é possível. Mas eu acho também que a partir do momento que eles forem adotados, os três juntos, talvez os três tenham que ter o mesmo sobrenome, né? Para não ter três irmãos com sobrenomes diferentes. E efetivamente eles são irmãos, né? Aham. Olha só, irmão. Ah, mas então, bacana. Então, em relação ao nome dos avós, é como se fosse a mesma. E aí não existe nenhuma. Porque, desculpa assim, a minha ignorância mesmo, ignorância e curiosidade, porque eu fiquei pensando se na certidão de nascimento
era parecido com a certidão de casamento com a afirmação de divórcio, sabe? Que havia alguma referência à filiação biológica, assim. Nada consta na certidão de nascimento, até para que não haja discriminação, né? Ah, entendi. Ah, claro, porque na hora de apresentar em colégio, entendi. Os avós que vão aparecer ali são os avós adotivos, né? Não, seus pais. É que, Alexandre, você colocou tanta coisa na minha cabeça sobre essa coisa da vinculação com a família de origem e tal, que hoje em dia, na minha cabeça, eu penso assim, não, mas bem que poderia ter ali, assim, um histórico, assim, tipo, uma menção à filiação biológica, sabe? Tipo assim, Tem os precedentes, agora tem que ver como isso está, né? Mas aconteceu de algumas adoções. Esses dias até publiquei isso, que aí manteve o nome do pai biológico, e daí alguém me mandou uma mensagem no Instagram dizendo assim, eu fiz assim também, foi comigo assim também. Então, tem algumas questões aí, mas não, como a Solange está falando, meio padrão, a lei diz uma coisa, sim. tem algumas Não, exceções. e eu tô dividindo com vocês uma divagação total, sabe? Porque de repente vai que no futuro acabe mudando, porque tipo na certidão de casamento tem um histórico lá, né? Quem que casou com quem. Eu brinco assim que a minha certidão de casamento é uma beleza, porque daí tipo assim, casou com fulano, separou, daí o fulano casou com a fulana, daí tá lá, tá tudo nas notinhas, daí a fulana casou, aí separou de novo e daí tá tudo lá na notícia. Se você prestar atenção na letrinha miúda, tá todo histórico lá. E aí eu fiquei pensando assim que, eventualmente, no futuro, pode ser que essa questão dessa informação, né, que a gente comenta, como é importante ter a informação da família do origem, pode ser que, no futuro, pode ser que isso até venha a mudar, né? Aqui, eu não duvido, né? Porque tinha, né? Antes tinha, né? E aí a Solange estava explicando até isso, uma maneira também de não ter preconceitos, não acabou se, né? Mas quem sabe se encontra uma nova solução, né? Os tempos mudaram e a gente está, né, levando esses debates adiante. E aí você falar isso também demonstra aí como a gente tem que pensar novas maneiras aí. Muito bom. Obrigada, Solange. Obrigada, Patrícia. Muito bom. Olha só, fiquei muito legal, muito sensível a resposta de vocês, muito jóia. E uma coisa que eu fiquei pensando aqui, né? A Ana Maria estava participando de mais grupos com essa coisa do online e tudo mais, né? Isso é uma coisa que às vezes as pessoas se queixam também, me trazem assim, cara, o grupo da minha cidade, participei, mas não, sabe, não me senti tão acolhido e tudo mais. Como é que tá para vocês, Solange, Patrícia, no sentido assim de alguém querer assistir uma pessoa que não é do Rio de Janeiro, que não é próximo, participar do grupo porque se identifica, porque de repente viu esse vídeo aqui, quer participar, porque agora também tem a questão da transmissão online, talvez seja possível, mas não sei como é que vocês voltando presencialmente, se vocês querem manter esse padrão do online ao mesmo tempo, não sei se vocês já pensaram nisso também, mas só pensando em alguém que queira participar do grupo de vocês e não esteja na mesma cidade, é possível, é viável, como é que faz? Nós estamos super abertas, serão super bem-vindos, né, Patrícia? Pode falar. Pode vir. Agora, a única coisa é que, às vezes, tem questões específicas de uma cidade, de algum procedimento, daquele juízo, e a gente não tem essas respostas. A gente sabe do Rio de Janeiro, né, de como as coisas funcionam aqui na nossa comarca. Agora, fora do Rio, algumas dúvidas talvez a gente não tenha condições de responder, mas serão muito bem-vindos e acolhidos. Sim, e eu estou lembrando de uma reunião que foi muito interessante também, que uma participante chamou uma amiga que estava se habilitando nos Estados Unidos. Sim, Lembra, sim. Solange? Foi. E aí foi uma troca riquíssima, falando das diferenças, das semelhanças. Então, a gente está aberto, sim, a receber. Agora, tem só que ver essa questão institucional, porque às vezes a vara precisa de uma declaração de participação. A gente até entrega, mas aí tem que ver com a própria
com a vara do local se vai ser aceito ou não. Mas a participação voluntária não tem problema nenhum. E a gente está avaliando de uma forma muito positiva o grupo online, né? E acho que a gente, pelo menos por hora, vai continuar nesse formato online, né, Solange? E essa troca é muito rica, né, de pessoas de outros lugares, é sempre muito bem-vinda. A Deise quer fazer uma pergunta também, Deise? Ai, gente, boa noite. Quero comentar. Primeiramente, parabenizar vocês por esse trabalho, por esse compromisso que vocês têm há tanto tempo. Eu fico muito feliz de saber que existe pessoas, né, que têm essa sensibilidade, esse olhar tão importante para a questão da adoção. Eu acho que algumas pessoas me conhecem aqui, eu não sou uma pretendente à adoção, eu sou uma filha adotiva, né, de uma geração que a adoção era feita em outros moldes, né? Então, só rapidamente, só para contar para vocês, eu fui adotada bebezinha, mas só fui saber da minha adoção com 25 anos de idade. Só fui conhecer 25. Havia um pacto de silêncio, de segredo muito potente na minha família, né? Dos meus pais, com a família mais estendida, e é impressionante que não havia nenhuma, assim, embora eu, como se diz, esses segredos não existem, né? Eu, de alguma forma, tinha umas dúvidas sobre, né, a minha história, mas as minhas indagações eram respondidas de uma maneira que, naquelas situações, me atendiam e aí a vida seguia. Eu acho que hoje a gente está tendo a oportunidade, e aí eu queria falar para vocês dessa importância, né, da gente colocar em debate, né, e trazer para uma esfera que não seja do fórum íntimo das famílias, mas para a sociedade, é a questão da adoção, né? Ela é uma forma de se constituir famílias, né? Que ela seja de uma forma que seja mais leve para todo mundo. Eu posso imaginar, quando eu soube da minha adoção, meu pai já tinha falecido, então só pude conversar com minha mãe sobre a adoção, não conversei com ele sobre isso, né? E era muito difícil conversar com ela. Ela já é falecida, era muito, muito um tabu. Definitivamente ela não dava conta de avançar comigo e eu, de alguma forma, também fui me calando. A possibilidade de discutir sobre adoção num outro momento de vida, né? Eu já sou uma mulher de 64 anos, né? Com outros adotivos e também com pessoas que têm esse olhar de entender a adoção como um processo de constituição de famílias, que pode ser mais aberto, mais transparente e mais visível. E que a gente tenha a condição, né? Uma geração como a minha, que ainda sofre uma situação de desconhecimento sobre sua origem, que definitivamente não é uma coisa que deve acontecer, né? As pessoas devem ter direito a saber sobre sua origem, todo mundo, né? Então, assim, nós temos ainda uma dívida, digamos assim, com os adotivos que ainda sofrem por não saber sobre a sua origem, mas temos um avanço, né? E vocês são o exemplo disso, né? Um avanço no sentido de buscar deixar que esses processos corram de uma maneira saudável, respeitosa, e que a voz de todos seja considerada, né? E aí a gente está conseguindo construir né, o ECA já foi um avanço enorme nesse sentido, né? Eu acho que a gente não pode achar que está pronto, né? Eu acho que a gente pode estar aprimorando, eu vejo que vocês têm essa preocupação, e colocar no debate, né? Eu acho que a forma mais que avança, né? Que possibilite avançar nesse processo, é colocar o debate na agenda política, né? Que a gente possa estar discutindo isso e vendo as formas para que todo mundo possa viver essa forma de constituir uma família de uma maneira boa. Tem histórias maravilhosas. A minha história é uma história boa, né? Eu tive pais muito amorosos. Eu acho que eles guardaram esse segredo para me defender, para me proteger, mas não é esse caminho, sabe? Eu acho. Porque, ainda que tenha sido de muito amor,
né, a ausência dessa informação, ela ela não cria na pessoa, né? Ela deixa um vácuo, um espaço muito complexo para você trabalhar, né? E há histórias muito dramáticas, né, de parceiros nossos aí nesse processo que tem acompanhado, junto com o Alexandre e outros companheiros, de muito sofrimento, né? Então, acho que a gente pode avançar nisso, e novas gerações estão vindo de filhos adotivos e que eles possam viver da sua forma mais plena. Ser filho não é fácil, seja biológico, né? Constituir uma família biológica, adotiva, não é simples, né? Você educar seus filhos, tê-los juntos. Eu tenho um filho biológico, já adulto, não é simples, né? Vão ter todos os conflitos, todas as nossas dúvidas, né? Mas também tem muito amor, tem muita construção, tem muita parceria. E eu acho que isso acontece também com os filhos adotivos, né? Então, ser filho adotivo não me faz menos, né? Ser filho adotivo não me faz menos ou mais. Mas eu sou uma pessoa, eu sou um filho diferente, isso não pode ser desconsiderado, né? Eu tenho uma outra história, então essa história faz parte da minha vida, né? E aí por diante. Mas eu falei muito, gente, mas o meu comentário é só esse, tá? Para dizer que a gente tem avançado, e isso me deixa muito feliz. E eu acabei descobrindo o Alexandre e o grupo todo, e para mim tem sido uma riqueza muito grande. Eu me sinto muito feliz de poder estar participando desse processo. Olha, Deise, que bom ouvir o seu depoimento e esse retorno, né, que você nos dá, né, a partir do que a gente apresentou no nosso trabalho. E, assim, a gente escutou, a nossa escuta é basicamente dos pais, né? E aí, como o Alexandre também falou, fez essa ponte, e eu acredito muito nisso, que os pais, quando conseguem estar mais preparados, né? Provavelmente os seus pais estavam presos ainda num paradigma anterior ao do estatuto, de que isso seria danoso à criança, enfim, por aí. Mas eu estou muito interessada em ouvir também os filhos. Acho que vocês estão começando agora, né? Mas mais recentemente que os grupos de apoio. E eu ingressei agora no doutorado e o meu objeto de pesquisa a gente está montando junto com a Rebeca, que é minha orientadora, é entender um pouco isso, né? Dar voz, né? Porque tem pouca coisa publicada, e o teu relato para mim foi muito bacana, muito enriquecedor, né? Como essas trocas são potentes, a gente poder ir articulando, porque nada é sozinho, uma coisa são os sistemas, né? Então, agradeço muito, muito bom mesmo a gente estar junto, conversando aqui, muito bom. Muito obrigada, Deise, pelo seu Eu relato. agradeço. E eu queria falar isso que a Patrícia falou, que antigamente existia, assim, até a psicologia entendia dessa forma, né? Não precisa falar para a criança não sofrer, para não sofrer preconceito, para não sofrer discriminação. Inclusive, na lei existia uma possibilidade de que, se os pais tivessem filhos biológicos e filhos adotivos, os filhos adotivos não teriam os mesmos direitos à herança que os biológicos, né? Eu tenho pessoas da família com filhos adotivos também mais velhos, e eles tinham que apresentar, naquela época, um comprovante de impossibilidade de gerar para poder adotar uma criança. Então, as leis mudaram, a sociedade mudou, a psicologia mudou, a própria relação das famílias, que antigamente uma separação conjugal era um horror na família, né? Um divórcio. Eu sou do tempo que muitas crianças, filhos de divorciados, não podiam estudar em determinadas escolas tradicionais do Rio de Janeiro, porque eram vistas, né, de uma forma discriminada. Então, as mudanças foram muito rápidas, né? Hoje a gente convive com famílias com diferentes configurações familiares, né? Então, os seus pais talvez tivessem seguido as orientações na época, né? Da época, tanto da legislação, quanto da psicologia, quanto da sociedade.
e talvez tivessem tido assim as melhores intenções de te proteger de qualquer forma de discriminação, né? Então, não querendo tirar, né, a complexidade da situação, mas contextualizando a adoção naquela época, né? Que o Estatuto é novo, o Estatuto tem 30 anos, né? Então, e mesmo assim, ele foi assinado, né? Mas para que ele entrasse mesmo em vigor, para que as coisas funcionassem, acho que até hoje a gente ainda está lutando para muitos artigos acontecerem na vida real, para saírem do papel, né? É E interessante. aí, Não, só ia pontuar isso, né? Porque realmente era isso de, inclusive a ideia desse corte limpo, né? Como fala Cláudia Fonseca, né? Era uma ideia bem super progressista, na verdade, porque era uma ideia assim de reconhecer a adoção como uma filiação de fato, né? E aí também essa coisa simbólica, né? De apagar da, da certidão de nascimento para mostrar, não, realmente, aqui agora, né? Não há diferença. Então, é bem interessante. A gente começa como as coisas vão mudando e vão se transformando, e como é importante falar sobre isso, né, para a gente poder se atualizar. E quero também aproveitar só agradecer o relato da Deise nesse sentido, porque é muito importante, é muito corajoso isso também, porque eventualmente quando a gente percebe os filhos falando, né, tem também um receio de parecer uma crítica aos nossos pais, de parecer, né, um ressentimento, de parecer, mas não é isso, né? A Deise deixa isso com muita clareza, uma família que teve muito amor, muito carinho, mas, né, a gente percebendo a luz, né, do que a gente viveu e do que conseguimos entender hoje, compreender hoje, a gente percebe que para as próximas gerações a gente pode tratar de outra maneira. E a gente falar sobre isso também, a gente propor isso para as novas gerações, também nos cura de alguma maneira. Então, acho que é um processo de troca aí. Vai lá, Patrícia. não, é só para trazer um exemplo bem específico, assim, uma situação real que aconteceu, como a gente estava falando, sempre essa questão de como contar, devo contar, sempre aparece. Aí a gente geralmente traz interrogações, né? Mas como é que você pretende contar? E botamos num grupinho aí, uma pessoa falou, não, no dia que umas que falou, quando a minha filha for casar, né? E aí a outra, não, no dia que ela fizer 15 anos. Entende? Então, assim, aí a gente vai relativizar isso. Então, como que os grupos de apoio também contribuem para que as famílias possam, né? Eu acredito que realmente essa moça, essa mulher, né, ela desistiu de fazer isso, esperar um dia que imagina. Ela Esperar um imaginou no dia momento que solene, né? Esperar uma isso, data especial, uma um data, momento imagina. solene para fazer uma revelação desse A vulto, filha né? vestida de noiva e ela ia contar isso para a menina. Então, assim, e ela, no fundo, ela não tinha nenhuma crítica em relação a isso. Isso aí estava na cabeça dela. Então, o grupo de apoio problematizou, acolheu, né? Ninguém colocou o dedo na mão dela, falou, foi conversando, a gente foi pontuando, né? E de uma maneira interessante, ela fez aí algumas considerações, abriu uma outra perspectiva. Então, eu acho que ficou interessante a gente fazer esse paralelo também da importância dos grupos de apoio para que esse tipo de situação ela aconteça com menos frequência, né? É isso. É porque quando a gente conta, a pessoa não acredita, mas eu e Solange somos testemunhas, né, Solange? Isso Sim. acontece, as pessoas têm essas ideias, né? É isso. Não tenho dúvida, né? E a pessoa já inclusive pessoas que estão no meio, isso é muito curioso, né? Que de alguma maneira, né? E também percebo há pouco tempo uma mãe também me procurou e que queria falar mais sobre adoção com a filha, e ela disse que estava comentando com uma amiga, né? E dizendo, eu estou estimulando a minha filha a entender mais sobre o seu passado. A menina já está adulta, né?
E aí a amiga diz assim, não, eu se fosse você, escondia isso dela, por que que você está, né? Então, o senso comum, se a gente for pensar, né, ele tá nisso, né? Então, isso que é importante também, isso que a Deise estava falando, né? E vocês estavam falando também da etiqueta, né? Da gente levar isso para fora também, né? Para toda a sociedade. Gente, já passamos de 1h30, vamos nos encaminhar para o final. Eu só quero deixar aí, então, né, 2 minutinhos para vocês darem o prefixo aí, dizerem, olha, como é que a gente encontra vocês, no sentido aí que a gente estava falando também de que muita gente tem interesse de manter essas reuniões, essa participação em grupos voluntariamente, tem esse desejo. Hoje, cada vez mais as pessoas percebem a importância dos pretendentes continuarem, né, se preparando, e de ser uma espera ativa, e também, né, eventualmente, de quem já adotou também, né, de poder trocar ideia também, poder conversar a respeito do assunto, né? Então, muito obrigado, passar para vocês para dar um tchau, mas prazer gigantesco, fiquei muito, muito, muito feliz a gente poder fazer essa conversa, valeu pelas palavras, pela generosidade de responder as perguntas com tanta sensibilidade, e deixar 2 minutinhos para vocês se despedirem. Então, Patrícia e Solange, obrigado demais. Bom, eu que agradeço, né? É muito enriquecedor, a gente... assim, eu particularmente aprecio muito essas trocas e sempre, por mais que a gente, poxa, trabalha tanto tempo com adoção, sempre eu ainda gosto de me sentir surpreendida. Eu acho que isso também que é o bacana da gente tá em grupo, tá ouvindo realmente as pessoas, a gente ter a chance de ser surpreendida com as trocas. A gente está disponível, convido a todos para a próxima reunião do café, é sempre na segunda terça-feira do mês, a gente é pelo Google Meets, a gente pode mandar o link, e até a próxima, até Ana Maria, em especial, que está adotando irmãos, a gente vai conversar sobre adoção de irmãos, né? Então, quem quiser participar, está sempre muito, muito bem-vindo. A gente pode botar mandar o link, né, para a reunião. É isso, gente. Muito obrigada. E obrigada ao Alexandre também pelo convite, pela sensibilidade também da troca e da mediação aí. E obrigada a todos vocês. Eu queria primeiro agradecer a você, Patrícia, essa parceria de 20 anos, né? 20 anos bem produtivos, bem afetivos e acolhedores. Agradecer ao Alexandre, que eu acho que foi uma grande presença no mundo adotivo. Você está mudando, né, a roda, está mudando a forma da gente olhar para a adoção e dos pais também. Conhecerem um pouco o desejo dos filhos e estar unindo outros filhos, acho que a sua presença é fundamental. Eu até brinquei num post, né, antes do Alexandre e depois do Alexandre, que eu acho que foi realmente um marco para o mundo adotivo, e dizer que nós temos uma página no Instagram. A Patrícia não é muito boa de Instagram, ela esquece que o Café com Adoção tem um Instagram, e lá a gente divulga, então é Café com Adoção, tá? @Café com Adoção, a gente divulga as nossas reuniões, a gente coloca o link, a gente coloca algumas coisas do mundo adotivo, eu até às vezes multiplico alguma publicação que o Alexandre fez, ou que alguém fez, que eu acho importante, e vou colocando ali, né? Então, podem acompanhar pelo café. E queria terminar dizendo assim, que as histórias de vida nos ajudam a viver, né? Então, se a gente conhece uma outra história que, né, teve um bom resultado, uma boa solução, e a gente pode, de repente, seguir aquele exemplo, nos facilita, né? E essa troca
é muito rica, então eu não vejo o mundo sozinha, né? A gente vê sempre em grupo e o grupo nos ajuda a viver. É isso, por isso que o café existe, a arte do encontro existe, e esse grupo aqui do Alexandre, maravilhoso, muito obrigada a vocês pela participação e a você, Alexandre, pelo convite. Olha, valeu demais. Vamos fazer uma foto antes da gente se despedir, então. Ah, bom, deixa eu tirar o óculos. Será que esse óculos com óculos? O óculos fica muito com reflexo, né? O que você acha, Patrícia? Com ou sem? Tá ótimo sem óculos. Tá bom, então tá vamos. direitinho. Eu só quero falar uma coisa que a Solange esqueceu. Ela também é psicóloga clínica, atende em consultório. Então, sim, né, acho que todo mundo sabe. Mas eu gosto de falar da minha amiga também. Obrigada, Patrícia. Vamos lá, 3, 2, 1. Aí. Vocês já viram, né? Porque que a nossa parceria dá certo há 20 anos. Ela é um doce de pessoa. Um beijo para você. Um beijo, gente. Valeu demais. Tchau. Valeu, Boa noite Shirley, a todos. Ana Maria, Deise, Solange, Boa noite, Patrícia. Shirley. Obrigada pela mensagem. Valeu demais. Até, gente. Muito obrigado. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Obrigada a vocês. Boa noite. Tchau, tchau.